Ela queria desistir de tudo, até ouvir um pregador dizer: Deus ainda tem um plano. Mas a história de Sofia não seria nada fácil. A noite estava mais longa do que nunca. O relógio marcava 2h47 da madrugada e Sofia permanecia acordada, encarando o teto do pequeno quarto, como se as rachaduras na pintura fossem mapas de uma vida quebrada. O silêncio, que deveria ser descanso, pesava sobre ela como um inimigo invisível. Do lado de fora, a cidade dormia, mas dentro dela, tudo era tempestade. O coração batia forte, não por paixão ou esperança, mas pela ansiedade que a consumia dia após dia. Sofia sempre fora uma mulher de fé. Crescera ouvindo que Deus tinha planos para ela, que a esperança nunca morre, que a oração move montanhas. Mas, naquela noite, todas essas frases soavam distantes, como ecos de um tempo que não existia mais. Será que Deus ainda me ouve? Ela sussurrou, sem esperar resposta. O quarto carregava marcas da sua luta. Sobre a mesa, uma Bíblia fechada e empoeirada. No chão, papéis de contas atrasadas espalhados. No celular, dezenas de mensagens não respondidas. Ela havia se afastado de todos. Amigos, família, igreja. Não porque não precisasse deles, mas porque se sentia um peso, um fardo difícil de carregar. As lembranças dos últimos meses passavam diante de seus olhos como um filme de terror. O emprego perdido, a traição de alguém em quem confiava, a doença que ameaçava um de seus familiares mais próximos. Tudo isso se acumulava em sua mente como pedras sendo jogadas em cima de alguém que já estava no chão. Sofia fechou os olhos, tentando conter as lágrimas, mas elas escorreram, silenciosas, quentes, queimando seu rosto. Havia pensado em desistir tantas vezes, mas naquela noite a ideia parecia mais concreta, mais real. A sensação era clara. Não havia mais razão para continuar. Ela se levantou lentamente da cama e foi até a janela. Lá fora, a rua deserta parecia refletir sua alma. Escura, fria, sem vida. O vento que passava entre os galhos das árvores fazia um som quase lúgubre, como se a própria criação lamentasse junto com ela. Eu não aguento mais, Sofia murmurou, apertando o peito. O silêncio após suas palavras era ensurdecedor. Nenhum sinal, nenhuma resposta. Apenas a sensação esmagadora de abandono. E então, algo dentro dela, um fio quase invisível, ainda resistia. Algo que dizia: espere mais um pouco. Mas sua mente gritou mais alto: para que esperar? Ela voltou para a cama, abraçou o travesseiro como quem agarra a última âncora antes do naufrágio e fechou os olhos, desejando desaparecer. Naquele instante, Sofia não sabia, mas a madrugada que parecia ser o fim seria, na verdade, o início de uma nova história. O sol mal tinha nascido e um fio de luz atravessava as cortinas do quarto de Sofia. Era como uma lâmina dourada cortando a escuridão, mas para ela não trazia consolo. O dia chegava, mas o peso permanecia. Ela se sentou na beirada da cama olhando para as mãos trêmulas. Seus olhos estavam inchados da noite anterior. O silêncio agora era cortado pelo barulho distante dos carros e por um canto tímido de pássaro do lado de fora. Era quase irônico. O mundo lá fora seguia, mas dentro dela, tudo era tempestade. Ao seu lado, sobre a mesa, estava um álbum de fotos antigo. Ela puxou quase sem pensar, como quem busca um pedaço do passado
para entender o presente. Ao abrir a primeira página, foi como abrir uma ferida ainda viva. Na primeira foto, ela aparecia sorrindo ao lado da mãe, em um dia de culto na igreja, ainda criança. O vestido simples, os cabelos amarrados, a Bíblia infantil nas mãos. Ela se lembrava do cheiro do perfume da mãe, do som dos hinos que ecoavam no templo, da sensação de segurança. Naquela época, tudo parecia tão certo, tão sólido. Virou a página. A segunda foto era do dia da formatura no ensino médio. Ela de beca azul, o diploma nas mãos e um sorriso cheio de planos. Lembrou-se de como sonhava em ser professora, talvez missionária. Deus vai me usar, repetia naquela época. Mais páginas. Uma foto com o ex-novato, num piquenique. Pareciam tão felizes. Ele tinha prometido ser seu parceiro de oração, seu apoio, seu melhor amigo. Pouco depois, porém, veio a traição que arrancou do chão. Foi como se uma bomba tivesse explodido dentro do coração dela. Ela fechou o álbum com força. As lembranças vinham como ondas, batendo e retirando areia debaixo dos seus pés. Quanto mais tentava respirar, mais se afogava nelas. Os últimos anos tinham sido um turbilhão. A perda do emprego que ela acreditava ser um presente de Deus. A doença do Tai que parecia não ter cura. A solidão dos bancos da igreja, onde sentava sem sentir nada, além de vazio. Eu tentei, ela murmurou, a voz embargada. Tentei ser forte, tentei acreditar, tentei orar, mas Deus não respondeu. Ela apertou os olhos, segurando as lágrimas, mas elas venceram, novamente, deslizando pelo rosto. Cada gota parecia levar consigo um pedaço de esperança. Naquele momento, o celular vibrou. Era uma notificação qualquer, uma mensagem genérica, nada importante. Mas o som quebrou o ciclo de lembranças como um eco distante chamando sua atenção. Sofia olhou para o aparelho, hesitou. Por um instante, pensou em desligá-lo para sempre. Mas algo, um impulso inexplicável, a fez colocar o álbum de lado e segurar o telefone. Não sabia, mas aquele gesto simples, seguraram o celular ao invés de jogá-lo de lado, seria um dos primeiros passos para uma mudança que ela não imaginava. Ela respirou fundo. Mais um dia, mais uma lembrança, e no fundo um eco cada vez mais suave que insistia. Espere, ainda não acabou. A manhã se arrastou como um peso nos ombros de Sofia. O relógio parecia zombar dela, cada minuto se alongando em horas. Ela caminhava de um lado para o outro dentro de casa, inquieta como um pássaro preso em uma gaiola invisível. Olhou para a Bíblia empoeirada na mesa. Por um instante pensou em abri-la, mas a raiva falou mais alto. Não adianta, já pedi tantas vezes, já chorei tanto e nada mudou. Empurrou o livro com força, como se quisesse afastar não apenas o objeto, mas a lembrança de todas as promessas que pareciam não ter se cumprido. Sofia pegou uma mochila pequena e começou a colocar algumas coisas dentro. Documentos, carteira, uma muda de roupa. O gesto era automático, mas carregava uma decisão sombria. Não sabia exatamente para onde iria, só sabia que precisava fugir de tudo. Fugir da dor, das lembranças, das perguntas sem resposta. Antes de sair, parou diante do espelho. O reflexo mostrava uma mulher de olhos fundos, marcada pelo cansaço, quase reconhecível. É isso que restou de mim? Ela sussurrou. Abriu a porta e o ar frio da rua bateu em seu rosto. Era como atravessar um portal, do sufoco da casa para a incerteza do mundo lá fora. Sofia caminhou sem rumo pelas calçadas, ouvindo apenas o som dos próprios passos.
Cada esquina parecia um beco sem saída. O coração pesava tanto que parecia arrastá-la para baixo. Foi então que ouviu algo ao longe, uma música, um louvor simples tocado em algum lugar próximo. As palavras diziam: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei, pois tu estás comigo. Sofia parou. O corpo se arrepiou. Por um instante quis acreditar que aquilo era para ela, mas logo balançou a cabeça. Coincidência, só coincidência. E continuou andando, tentando ignorar. Na esquina seguinte, um homem estendeu a mão oferecendo um panfleto. Ela recusou de imediato, mas conseguiu ler as primeiras palavras antes de virar o rosto. Deus tem um plano para você. Ela apertou os punhos, o coração acelerado. Por que tudo insiste em me perseguir hoje? Murmurou com raiva. Continuou andando mais rápido, tentando se afastar até que seus pés a levaram para uma rua estreita. No final dela, uma pequena igreja com portas abertas. Simples, sem nada de especial à primeira vista. Sofia parou, imóvel, olhando para aquele lugar. Do interior vinha o som de vozes. Alguém falava ao microfone com autoridade e a multidão respondia com amém em uníssono. O coração dela batia mais forte. Algo dentro dizia para entrar. Outra voz, mais fria, dizia: não perca tempo, você já tentou e Deus não quis ouvir. Ela ficou ali, parada, dividida entre duas forças invisíveis. Até que uma frase ecoou do microfone, atravessando as paredes e atingindo-a como um raio. Talvez você esteja aqui hoje pensando em desistir, mas escute, Deus ainda tem um plano para sua vida. Sofia engoliu seco, sentiu as pernas tremerem, e antes que pudesse se dar conta, deu um passo em direção à porta da igreja. O chão de azulejo frio rangeu sobre os pés de Sofia quando ela entrou na pequena igreja. O cheiro era uma mistura de madeira antiga com flores recém-colocadas em vasos simples no altar. As paredes estavam gastas, algumas lâmpadas queimadas, mas havia uma atmosfera diferente ali, como se o lugar fosse sustentado mais por fé do que por tijolos. Ela se sentou discretamente no último banco, tentando passar despercebida. O coração batia descompassado, como se a qualquer momento pudesse explodir. Não queria ser notada, não queria ser questionada, só queria ouvir. No púlpito, um pregador de meia-idade falava com uma voz firme e mais serena. Não havia luxo em sua aparência, terno simples, Bíblia gasta nas mãos, mas cada palavra carregava um peso que fazia o ambiente vibrar. Você pensa que sua vida acabou, pensa que não tem mais saída, mas Deus manda eu dizer, Ele ainda não desistiu de você. Sofia prendeu a respiração. Sentiu como se aquelas palavras atravessassem a multidão e fossem ditas diretamente a ela. O pregador caminhava de um lado para o outro, olhando para as pessoas, mas Sofia tinha a impressão de que seus olhos sempre a encontravam. Você talvez tenha perdido alguém, talvez tenha sido traído, abandonado, esquecido, talvez até mesmo a sua fé tenha desmoronado. Mas escute, se você ainda respira, é porque Deus ainda tem um plano. As palavras ecoaram dentro dela como martelos quebrando as muralhas que havia erguido. Deus ainda tem um plano. Ela baixou a cabeça, lágrimas escorrendo. Tentou limpar discretamente, mas era impossível conter. De repente, memórias começaram a passar pela mente de Sofia como flechas. A Bíblia da infância nas mãos, o diploma que ela sonhava dedicar a Deus, as promessas de que ele não a deixaria. Tudo isso parecia gritar dentro dela, lembrando que ainda havia algo além do que ela estava vendo. O pregador continuou. O diabo sussurrou que era o fim, mas eu venho dizer em nome de Jesus, isso é só o começo. Ele vai escrever uma nova história. Sofia levantou os olhos, surpresa. Era exatamente isso que ela tinha pensado horas antes. É o fim. Como ele sabia? Como podia descrever com tanta precisão o que se passava em sua mente? Um nó se formou em sua garganta. Era como se Deus estivesse expondo seus pensamentos diante de todos, mas ao mesmo tempo
a abraçando com palavras de consolo. Ela tentou resistir, dizendo para si mesma que era apenas coincidência, que o pregador dizia aquilo para qualquer pessoa. Mas no fundo, sabia, não era coincidência, era pessoal, era para ela. E, pela primeira vez em meses, Sofia sentiu algo diferente. Uma fagulha, uma pequena chama que lutava contra a escuridão que a consumia. Não era muito, mas era suficiente para fazê-la permanecer ali, ouvindo cada palavra, com o coração aberto pela primeira vez em muito tempo. Sofia saiu da igreja com passos lentos, como se cada movimento fosse pesado demais. O vento da noite batia em seu rosto, mas não conseguia apagar o calor das palavras que ainda queimavam dentro dela. Deus ainda tem um plano. Era impossível ignorar. Elas martelavam em sua mente sem parar, mas junto com elas surgia uma outra voz, fria, dura, ácida. É fácil falar, ele não sabe o que você passou. Se Deus tivesse um plano, por que deixou tudo acontecer? Por que não te protegeu? Sofia parou no meio da rua, os olhos marejados. Sabia que não estava ficando louca. Essa voz não vinha de fora, mas de dentro. Ou talvez de algo ainda mais sombrio. Enquanto caminhava até em casa, sua mente se transformava em um campo de batalha. De um lado, a esperança recém-nascida, frágil como uma chama vacilante. Do outro, a escuridão que a acompanhava há meses, gritando para apagar qualquer centelha de fé. Ela se jogou no sofá e abraçou as pernas, balançando levemente. Será que é verdade? Será que ainda existe um plano para mim? Sussurrava. Mas logo a lembrança cruel do último fracasso surgiu. O dia em que implorou a Deus por um milagre e não veio. O dia em que alguém a abandonou sem explicação. O dia em que sua oração parecia ter batido no teto e voltado vazia. Você está sozinha, sempre esteve. O pregador só falou palavras bonitas, mas palavras não curam, não trazem de volta o que você perdeu. Aquelas frases cortavam como lâminas. Sofia pressionou as mãos contra os ouvidos, mas sabia que não eram sons externos, eram vozes internas, alimentadas pelo desânimo. Ela se levantou e começou a andar de um lado para o outro no pequeno quarto. Olhava para a janela escura e lembrava da frase: "Isso não é o fim, é só o começo." Mas logo a dúvida contra-atacava. O começo do quê? De mais sofrimento? De mais decepções? De repente, uma raiva tomou conta dela. "Onde estava Deus quando eu precisei?" gritou para as paredes. O eco voltou vazio, silencioso. Sofia caiu de joelhos, exausta. No fundo, havia um conflito real. Parte dela queria acreditar que havia um propósito, mas outra parte gritava que tudo não passava de ilusão. As lágrimas começaram a cair, não mais discretas, mas em soluços profundos. Sofia sentia-se dividida entre a fé que tentava renascer e a incredulidade que tentava matá-la. E, sem perceber, fez a oração mais sincera de sua vida, quase como um sussurro. "Deus, se o Senhor realmente tem um plano, me prova. Eu não consigo mais sozinha." No silêncio daquele quarto, nada respondeu, mas dentro dela, algo mínimo, quase imperceptível, permaneceu vivo. A esperança de que talvez sua oração tivesse sido ouvida. Naquela noite, Sofia adormeceu depois de muito chorar. Seus olhos inchados eram prova da batalha que havia travado dentro de si. O sono veio como um alívio, mas também carregado de inquietação. Sonhou que caminhava por um campo seco, rachado, como um deserto. Sentia sede, mas não havia água. O sol queimava forte e o peso da solidão era insuportável.
De repente, à distância, viu uma pequena fonte brotar da terra. A água cristalina escorria lentamente. Ela correu em direção a ela, mas quanto mais corria, mais longe parecia estar. Quando estava prestes a desistir, uma voz ecoou no deserto. Ainda não é o fim. Continue. Sofia acordou assustada, o coração acelerado. O sonho parecia tão real que ainda sentia a areia nos pés e o calor na sua pele. Não entendia totalmente o que aquilo significava, mas uma coisa sabia: aquela voz não era comum. Na manhã seguinte, enquanto caminhava para o trabalho, algo chamou a atenção dela. No muro de uma casa simples havia um grafito colorido escrito em letras grandes: Espere em Deus. Ela parou. Olhou por alguns segundos, o coração disparou. Não pode ser coincidência, murmurou. Era como se respostas sutis estivessem começando a aparecer, não de forma direta, não como um milagre imediato, mas como pequenas fagulhas em meio à escuridão. No ônibus, abriu o celular distraidamente e, rolando a tela, caiu sobre um versículo postado por alguém que nem lembrava de seguir. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. As lágrimas voltaram a escorrer. Senhor, é isso mesmo que eu precisava ouvir. No trabalho, entre relatórios e olhares cansados, Sofia parecia diferente. Não porque a dor havia desaparecido, mas porque algo dentro dela começava a se mover. Era como se estivesse recebendo bilhetes secretos do céu, lembrando-a de que não estava esquecida. Naquela noite, antes de dormir, pegou a Bíblia que estava empoeirada sobre o criado mudo. Abriu sem pensar muito, e seus olhos caíram exatamente em Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Sofia caiu em prantos outra vez. Não de desespero, mas de algo novo, uma sensação de que Deus realmente estava respondendo. Não da forma que ela esperava, mas de maneira invisível, silenciosa, poderosa. Naquele momento, decidiu fazer algo que não fazia há meses: orar com fé, ainda que pequena. Deus, eu não entendo nada, mas se o Senhor ainda tem um plano, me mostra. Eu vou esperar em ti. O silêncio do quarto agora parecia diferente. Não era vazio, era cheio de uma presença que ela não sabia explicar, mas podia sentir. Era uma tarde nublada, daquelas em que o céu parece carregar o peso das lágrimas humanas. Sofia havia terminado o expediente mais cedo e, sem destino, decidiu caminhar até a praça próxima de sua casa. Queria pensar, precisava de ar. Sentou-se num banco de madeira gasto pelo tempo. Observava as crianças brincando, rindo com uma leveza que ela já não lembrava como era ter. Uma sensação agridoce a invadiu. De um lado, a dor de não sentir essa alegria. Do outro, a esperança de que, talvez um dia pudesse voltar a experimentar algo assim. Enquanto encarava o chão, distraída em seus pensamentos, uma voz suave quebrou o silêncio. Posso me sentar aqui? Sofia levantou os olhos e viu uma senhora idosa, de cabelos brancos e olhar bondoso. Havia algo naquele rosto que transmitia paz, como se ela carregasse anos de sabedoria e, ao mesmo tempo, uma doçura maternal. Claro, disse Sofia, se ajeitando no banco. Por alguns minutos, ficaram apenas observando o movimento da praça, mas então a senhora virou-se e disse algo que fez o coração de Sofia disparar. Sabe, às vezes a gente pensa que a vida acabou, mas é justamente aí que Deus começa a escrever os melhores capítulos. Ela engoliu seco. Era impossível não ligar aquilo às palavras do pregador na igreja dias atrás. Por que a senhora disse isso? Perguntou com voz trêmula.
A idosa sorriu com serenidade. Porque eu já estive no fundo do poço, minha querida. Eu também pensei em desistir, mas descobri que Deus ainda tinha um plano para mim. E olhando para você agora, sinto que devo te dizer, Ele também tem um plano para você. As lágrimas brotaram instantaneamente. Sofia não sabia o que dizer. Era como se aquela mulher tivesse entrado em sua alma sem pedir permissão. A idosa, percebendo a reação dela, colocou uma mão enrugada sobre a sua e completou. Você não é um acidente. Não é um erro. Existe um propósito maior que você ainda não consegue enxergar, mas vai chegar o dia em que vai agradecer por não ter desistido. Aquelas palavras atravessaram Sofia como uma flecha de luz em plena escuridão. Ela tentou falar, mas a voz falhou. Apenas sussurrou. Obrigada. A idosa apenas sorriu e, após alguns minutos, levantou-se calmamente, desaparecendo entre as árvores da praça. Sofia permaneceu ali, imóvel, tentando entender o que havia acabado de acontecer. No fundo, sabia. Não fora um encontro ao acaso. Deus estava orquestrando cada detalhe, confirmando sua promessa de que ainda existia um plano para ela. E pela primeira vez em muito tempo, Sofia caminhou de volta para casa com o coração mais leve, como se estivesse carregando não apenas lembranças, mas uma promessa viva. Naquela noite, Sofia não conseguia tirar da mente o encontro na praça. As palavras da idosa ecoavam em seu coração como um refrão impossível de ignorar. Existe um propósito maior. Vai chegar o dia em que você vai agradecer por não ter desistido. Deitada na cama, olhou para a Bíblia que ainda estava aberta na cabeceira, na página de Isaías. Por um instante, sentiu o mesmo frio na barriga que sentia quando era criança, prestes a ouvir uma história antes de dormir. E se eu voltar a ler? Só mais uma vez, murmurou. Com mãos trêmulas, folheou as páginas amareladas e parou no Evangelho de João. Seus olhos caíram no capítulo 11, a história de Lázaro. Começou a ler sem muita expectativa, mas logo foi sendo capturada pela narrativa. A dor de Marta e Maria, a demora de Jesus, a aparente derrota diante da morte. Mas ao chegar no momento em que Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Algo dentro de Sofia se quebrou. Era como se aquelas palavras não fossem apenas para Marta ou Maria, mas diretamente para ela. Ainda que esteja morta por dentro, eu vou viver de novo? Sussurrou entre lágrimas. De repente, a Bíblia já não parecia apenas um livro antigo. Cada palavra ganhava vida, pulsava, queimava. Era como se Deus estivesse sentado ao seu lado, narrando pessoalmente cada versículo. Nos dias seguintes, Sofia passou a dedicar alguns minutos todas as manhãs à leitura. No começo, eram trechos curtos, quase tímidos, mas logo se tornaram mergulhos profundos. Descobriu nos Salmos o espelho de suas emoções. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Salmo 42, 5. Ao ler, sentia como se Davi estivesse narrando sua própria dor e, ao mesmo tempo, oferecendo a chave para superá-la: esperar em Deus. Cada versículo parecia um remédio e, pouco a pouco, as feridas invisíveis começaram a cicatrizar. Não era um processo instantâneo, mas real. Certa manhã, ao sair para o trabalho, pegou o celular e quase instintivamente digitou uma frase no bloco de notas. Hoje, eu escolho acreditar que Deus ainda tem um plano. Era simples, mas poderoso. Sofia sabia que não estava apenas escrevendo uma frase, estava registrando uma decisão. Naquela semana, começou a perceber mudanças sutis em si mesma. A insônia deu lugar a noites de descanso. O vazio que antes a consumia
agora era preenchido por uma paz que não fazia sentido humano. O desânimo constante começou a ceder espaço a um fio de esperança, pequeno, mas crescente. E tudo isso porque a palavra que antes estava esquecida havia ganhado vida. Sofia percebeu que a transformação não viria de respostas imediatas ou milagres espetaculares. Ela começava ali, em cada página lida, em cada promessa lembrada, em cada oração feita com sinceridade. Era o início de algo novo, um recomeço. As manhãs de Sofia haviam ganhado um novo tom. O café tinha gosto de recomeço e o caminho até o trabalho parecia menos cinza. A vida ainda não estava perfeita, mas ela sentia algo diferente, um tipo de força silenciosa que a sustentava. Mas, como todo coração que decide caminhar pela fé, a prova não tardou a chegar. Era uma quinta-feira comum quando o telefone tocou. Do outro lado, uma voz séria. Senhora Sofia Martins? Aqui é da Clínica São Rafael. Precisamos que a senhora compareça amanhã para refazer alguns exames. O mundo pareceu girar por um segundo. O mesmo hospital que ela havia visitado meses antes, quando ouviu aquele diagnóstico cruel, voltava agora a chamá-la. O medo que ela achava ter vencido voltou com força total. Meu Deus, será que tudo voltou? Pensou, sentindo o estômago revirar. Tentou orar, mas as palavras pareciam presas na garganta. À noite, abriu a Bíblia e os olhos caíram em Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz paciência. Ela respirou fundo. Senhor, eu confio, mas estou com medo. No dia seguinte, caminhou até o hospital com passos lentos. O corredor branco, o cheiro de álcool, os sons das máquinas, tudo parecia trazer de volta lembranças dolorosas. Enquanto aguardava um médico, olhou para a parede e viu um quadro simples, com uma frase escrita em letras delicadas. A fé não é acreditar que Deus fará tudo do seu jeito, mas confiar que Ele tem o jeito certo. Aquilo foi como uma flecha certeira no coração. O médico entrou com um semblante sério, segurando uma pasta. O silêncio parecia gritar. Sofia engoliu seco. Doutor, os resultados são ruins? Ele folheou os papéis e finalmente levantou os olhos com um leve sorriso. Na verdade, é o contrário. O quadro regrediu quase por completo. Parece que seu corpo respondeu de uma forma surpreendente ao tratamento. Humanamente, não há explicação. Sofia levou as mãos à boca, os olhos se encheram de lágrimas. Deus, o senhor ouviu mesmo? O médico, percebendo a emoção dela, apenas disse: seja qual for a sua fé, continue acreditando. Às vezes há coisas que a medicina não explica. Ao sair do hospital, Sofia sentiu o vento bater em seu rosto como um abraço divino. O céu, antes nublado, se abriu em um azul intenso. Ela levantou os olhos e sussurrou: Obrigada, Senhor. Agora eu sei que não foi o fim, foi o teu recomeço. A prova que poderia ter destruído sua fé acabou fortalecendo-a. Naquele dia, Sofia aprendeu que a fé verdadeira não é ausência de medo. É continuar acreditando mesmo quando o medo tenta gritar mais alto. E no íntimo, algo dizia: essa história ainda não terminou. Os dias seguintes ao resultado dos exames pareciam um sonho. Sofia acordava todos os dias com o coração leve e uma gratidão quase infantil. O simples ato de respirar já era motivo para sorrir. Mas, no fundo, sabia que algo maior estava sendo preparado. Certa manhã de domingo, enquanto tomava café, recebeu uma mensagem inesperada de um número desconhecido. Olá, Sofia.
Aqui é o pastor Elias. A senhora veio à nossa igreja há algumas semanas. Estaremos tendo uma reunião de testemunhos nesta sexta. Se quiser compartilhar o que Deus fez, será uma bênção para todos. Ela ficou imóvel por uns segundos, olhando para a tela do celular. O coração acelerou. Compartilhar? Falar em público? Contar a sua história? O medo antigo começou a soprar. Você não é digna. Quem vai querer ouvir você? E se travar? Mas quase como resposta, uma lembrança ecoou em sua mente. A voz do pregador, meses atrás, dizendo com firmeza: Deus ainda tem um plano. Sofia respirou fundo e digitou de volta: Sim, eu vou. Durante toda a semana, lutou contra a insegurança. Cada vez que pensava em desistir, abria a Bíblia e lia Romanos 8:28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Na sexta-feira, o coração batia tão forte que ela podia ouvir. Quando subiu ao púlpito, as mãos tremiam, mas assim que pegou o microfone, sentiu uma paz inexplicável. A mesma presença que um dia sustentou no silêncio do quarto. Com voz embargada, começou. Eu estava pronta para desistir. Achava que minha história tinha acabado, mas Deus me encontrou no meio da dor e me lembrou que ainda tinha um plano. As pessoas começaram a se emocionar. Algumas choravam discretamente, outras murmuravam amém. Sofia contou sobre as noites de solidão, sobre o diagnóstico, sobre o dia em que orou pedindo uma prova de que Deus ainda se importava e sobre como ele respondeu passo a passo através da palavra, de uma senhora na praça e de um milagre inesperado. Quando terminou, a igreja inteira estava de pé, aplaudindo com lágrimas nos olhos. Mas o momento mais marcante foi quando uma jovem, visivelmente abatida, se aproximou e disse: Eu vim aqui hoje pensando em desistir de tudo, mas a sua história me fez lembrar que Deus também tem um plano para mim. Ela abraçou com força. As lágrimas se misturaram e naquele instante ela compreendeu algo que jamais esqueceria. Deus havia transformado a sua dor em propósito. A vida que antes parecia sem sentido, agora era canal de esperança. Naquela noite, ao chegar em casa, ajoelhou-se e orou. Senhor, se me curaste, não foi só para eu viver, foi para que outros vivam também. Usa minha história como quiseres. E no silêncio do quarto, sentiu novamente a presença doce do Espírito Santo, como se o próprio Deus sussurrasse ao seu coração: Agora você entendeu o plano. Sofia sorriu entre lágrimas. Não era mais a mulher quebrada de antes. Era uma sobrevivente, uma mensageira, uma prova viva de que Deus ainda escreve finais felizes onde o mundo só enxerga tragédias. Quantas vezes você também já pensou em desistir? Quantas vezes achou que Deus te esqueceu? Mas e se essa história de Sofia fosse o lembrete que você precisava hoje? Se essa mensagem falou com você, não saia sem deixar nos comentários: Deus ainda tem um plano para mim. Isso é mais do que uma frase, é uma declaração de fé. Sofia descobriu que a dor não era o fim, mas o início de um novo propósito. Ela foi curada, restaurada e transformada. E hoje leva esperança a outros corações feridos. E talvez agora Deus também esteja te chamando para recomeçar. Não importa o que você perdeu, o que disseram sobre você, ou quão longe você foi. O mesmo Deus que levantou Sofia quer levantar você. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir. Deus ainda tem um plano. E lembre-se,
Enquanto houver fôlego, ainda há esperança. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá, continue acreditando.